E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui e esse é o quarto episódio da série onde eu vou desenvolver plugin e layout para uma plataforma de anúncios com WordPress. E é isso aí pessoal, como eu comentei no último episódio, hoje nós vamos falar sobre Custom Post Types, que seriam as postagens personalizadas do WordPress. E como nós estamos desenvolvendo uma plataforma de anúncios, eu vou ter um Custom Post Type chamado Anúncios. E entrando aqui na documentação do WordPress, você pode ver nessa parte aqui que ele fala sobre Post Types, que a gente tem a possibilidade de registrar os nossos próprios tipos de posts, com a função Register Post Type. Eu já abri ela aqui. É uma função até bem simples, ela espera um parâmetro, uma string, que é o tipo de postagem que você vai criar e alguns argumentos aqui. E aí tem toda a descrição aqui na documentação de como trabalhar com essa função. Eu já vou pular para a parte do código aqui e a gente começar a colocar a mão na massa para criar o nosso tipo de anúncio customizado. E como que eu vou fazer para registrar esse tipo de postagem no plugin que eu estou desenvolvendo? Eu vou criar uma classe nova dentro da nossa classe de includes, já com o nosso prefixo definido para esse plugin, chamada posttypes.php. E vamos iniciar essa classe aqui. E como de costume, eu já adiantei um pouquinho o passo e iniciei a nossa função aqui. Essa função posttypes, eu vou registrar todos os posttypes que eu for utilizar nessa plataforma. Inicialmente vai ser apenas o de anúncios, mas pode ser que venha a ter necessidade de outros tipos de postagens. Tá? E o posttype, vamos diminuir aqui, dá uma olhadinha no Register Post Type, em alguns exemplos lá na documentação, ele pede para ser iniciado no hook de inicialização do WordPress. Então aqui ó, add action init e aí você passa a função que vai registrar o seu tipo de postagem, que é exatamente o que eu já fiz aqui, né? Eu adicionei a ação no hook de inicialização e estou passando a função que eu vou utilizar. Como eu estou utilizando aqui a função estática, eu posso iniciar direto sem criar um novo objeto e aqui eu referencio a própria classe para dizer que eu estou utilizando essa função. Lembrando que se você ainda estiver iniciando nos estudos de PHP, isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas a minha ideia com essa série não é nem tanto falar sobre PHP em si, mas mostrar como que vai ser o desenvolvimento mesmo desse plugin e também do layout que a gente vai fazer para essa plataforma. E enquanto isso você assistindo essa série, com certeza vai ter muita coisa aqui que vai clarear a sua mente quando você estiver também fazendo o estudo de PHP. Então para começar aqui, eu já vou colar a parte do nosso código que eu deixei pronto e vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo para registrar esse tipo de postagem. E eu comecei aqui iniciando uma variável chamada posttype para guardar o nome do tipo de postagem que a gente vai utilizar, porque como eu vou utilizar isso mais de uma vez, eu prefiro deixar numa variável. E aqui eu já estou verificando com uma função do WordPress se esse posttype existe. Se caso ele já existir, a gente simplesmente retorna o código e não vai acontecer nada. Em seguida, a gente tem as labels, que são as etiquetas desse post type, e a gente tem os argumentos. Os argumentos têm várias opções para vocês verem lá na parte da documentação, mas no geral o que eu estou fazendo aqui? Eu estou deixando esse tipo de postagem público, então ele vai ser acessível, eu estou deixando ele ser exibido na UI, eu estou colocando ele na REST API do WordPress, então ele também vai estar disponível na REST API. Automaticamente isso daqui também vai fazer com que nosso tipo de postagem exiba o construtor de blocos ali do Gutenberg na postagem, mas isso a gente vai ver um pouquinho depois porque eu não vou querer utilizar ele nesse caso em específico. E aí tem várias outras opções aqui, o query var, então tá true query var, a posição do menu onde ele vai exibir no menu do WordPress, se ele tem um arquivo, então eu deixei true também, porque nós vamos ter um arquivo desse tipo de postagem onde tem todos os posts, né, todos os anúncios desse tipo de postagem, e aqui os suportes dele inicial, como título, thumbnail, o editor, o menu icon, que vai ser o ícone do menuzinho, e a reescrita, aqui a gente vai deixar, na verdade estava fazendo uma outra função aqui, eu vou deixar a reescrita nosso slug como anúncios, então a gente vai ter o /anúncios no nosso site agora. E aqui embaixo eu estou chamando o Register Post Type, passando o nome do post type e os argumentos que eu coloquei aqui. Então, é praticamente isso, eu já posso salvar aqui. E agora eu vou puxar também essa classe lá no meu arquivo principal, na minha classe principal do plugin. Eu vou chamar aqui, vou começar a chamar, não chamamos nenhuma classe aqui ainda, então vamos lá, classes. Eu vou fazer o include dela aqui também.
Beleza, e agora ela já está sendo executada no nosso código. Vamos dar uma olhada agora lá no WordPress. E se a gente atualizar, já apareceu o nosso tipo de postagem chamado Ads, que vai ser o tipo de postagem anúncios. Eu vou até tirar o tela cheia aqui, que aí vocês vão ver aqui, ó, o post type ele mostra aqui em cima, ó, que eu estou utilizando o post type DK Ads. Então agora eu já tenho o nosso post type. Se eu clicar em adicionar novo aqui, ele vai exibir a interface do Gutenberg, como eu falei, e vamos adicionar aqui teste anúncio. Beleza, e já vou publicar ele também. E agora a gente já pode ver aqui no nosso anúncios / teste anúncio que já existe agora essa rota, que ele já responde status 200, então eu tenho tanto o acesso ao single, né, desse tipo de postagem, quanto o arquivo dele, que é o arquivo de anúncios, que a gente deixou lá como has archive true no nosso registro de postagem aqui. Vamos dar uma olhadinha, que é esse has archive aqui como true, significando que ele tem sim um arquivo e ele já está respondendo 200 também. Como a gente não está mexendo em nada do layout ainda, tudo está voltando para a nossa index, porque a gente não tem nenhum modelo de arquivo ainda para responder nos arquivos, para responder na index, para responder no single do anúncio. Então isso aqui tudo vai acontecer na parte que a gente estiver mexendo no template dessa plataforma. Por enquanto, como a gente só está fazendo as funcionalidades do plugin, a gente só precisa consultar aqui no Queryvar se está tudo funcionando direitinho, se as requests estão ok também, e se está tudo ok, a gente pode prosseguir. E outra coisa bem legal com o WordPress, para você entender bem como funciona o core, é utilizar as funções e fazer vários testes com os argumentos dela, o que aquilo vai te entregar, o que aquilo não vai te entregar. Conseguir inspecionar isso a nível de código é bacana, porque, por exemplo, que nem o show in REST que eu falei para vocês, que ele ia disponibilizar na REST API, a prova está aqui a gente acessando o WP-JSON e vendo o nosso tipo de postagem, o DK Ads aqui, disponível na API REST do WordPress. E nesse caso aqui, ó, você vê o título da postagem que a gente fez, a última postagem, né? Na verdade, a única postagem que a gente fez de teste dentro de DK Ads, e eu tenho todas as informações aqui disponíveis. Por conta disso, se eu tirar aqui REST API para false e atualizar, você vai ver que não existe mais a rota do DK Ads, que ela não vai ser mais encontrada e a gente vai retornar um erro 404 aqui. Então, o show in REST ele faz essa exibição da REST API e também tem aquela questão que eu falei para vocês do Gutenberg. Se a gente voltar no nosso anúncio agora, ele não está mais utilizando a interface do Gutenberg. Isso porque o Gutenberg foi desenvolvido em React e ele utiliza a API do WordPress para se comunicar com o próprio WordPress. Então, sem a API, ele não vai estar exibindo. Então, vamos voltar aqui o nosso show in REST, porque eu quero que ele exiba na API, ele vai voltar a ter acesso ao Gutenberg, mas eu também não quero que ele utilize o Gutenberg, apenas a API. E aí tem uma função também para resolver esse probleminha aí para a gente. E voltando aqui para o nosso código, eu já adicionei aqui dois filtros, também que são dois ganchos no WordPress, que é o Gutenberg Can Edit Posts e UseBlock Editor for Post Type. Esses dois ganchos aqui, eles vão definir se aquela postagem vai utilizar o Gutenberg para edição. E aí eu estou passando a mesma função aqui, nos dois, que é essa função que está aqui embaixo. O que acontece? Quando você passa por esse hook, ele identifica o tipo de postagem e se ela pode ser editada com o Gutenberg. Eu vou até deixar o nosso depurador rodando aqui e acessar para vocês o nosso anúncio de teste para vocês verem acontecendo aqui. Então, clicando aqui em anúncio teste, ó, ele chegou nessa condição, ele recebeu o meu post type como DK ADS, e eu estou comparando, se ele for exatamente igual, DKDS, retorna false. Caso contrário, retorna true. Retorna o can edit, na verdade, que veio como true aqui. Então, se a gente finalizar a execução do nosso código, você vai ver que o nosso anúncio não está mais utilizando o editor do Gutenberg. E voltando aqui na REST API, deixa ele carregar, ela ainda está disponível lá na REST API. Então agora a gente tem todos os dados destes anúncios na REST API do WordPress, mas não está utilizando o Gutenberg no editor. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Se a gente acessar, por exemplo, posts aqui, adicionar novo, ele também vai cair nessa condição, só que o post type foi do tipo post. Então ele vai dar a nossa condição agora, can edit, que é true.
Então, finalizando a execução do código, você vê que o post ele continua utilizando o Gutenberg como editor. Se a gente simplesmente passasse essa função para que ela sempre retornasse false, por exemplo, então não importa mais o tipo de postagem que chegar para a gente, ela vai retornar false. Então, se eu finalizar a execução do código, você vai ver que nem o post aqui, nem a páginas também, se a gente entrar em páginas também, você vai ver que ele vai trazer page aqui e também prossegue sem o editor do Gutenberg. Se a gente voltar à nossa funçãozinha que verifica se for o tipo de postagem DKDS, a gente já tem o processo normal aqui de volta do WordPress, tanto na página utilizando o Gutenberg, tanto nos posts, e o nosso Ads fica livre ali para a gente poder trabalhar com ele sem a necessidade de Gutenberg. Até porque no Ads aqui, nos anúncios, todos os registros de anúncio não vai ser feito no painel do WordPress. Ele vai ser feito pelo usuário da plataforma no front-end, na parte dele, da conta dele, onde ele registra novos anúncios. E é isso aí, pessoal. Já sabe, né? Se tá curtindo essa série, deixa aquele like, se inscreve no canal, manda um comentário, tanto como críticas, sugestões, dúvidas, que eu sempre vou estar aqui pra gente fazer essa troca de conhecimento. E eu te espero no próximo episódio. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!